A África é o segundo maior continente do mundo, abrangendo uma vasta diversidade de culturas, línguas, paisagens e povos. É lá de mais de 1 bilhão de pessoas, distribuída por 54 países. A geografia africana varia desde desertos como Saara até savanas, florestas tropicais e montanhas. Um fato interessante surgiu com estudos recentes da Universidade Inglesa de Cambridge sobre genética humana. Neste estudo, foi determinado que todos os habitantes do planeta carregam genes originais do continente africano. Da mesma forma, foi feita uma análise de 6.000 crânios de população indígenas do Alasca, América do Sul, África, China e Austrália, com conclusões idênticas. Por isso que a teoria da população inicial da América por humanos da África existe com mais força. É a terra que guarda a maior riqueza da vida selvagem no mundo. Os mamíferos gigantes do continente africano. Nas planícies do sul da África, o encontro das águas de um rio com o deserto é o maior delta interior do mundo que atrai animais de todas as espécies. Uma concentração de bichos sem igual no planeta. Na imensa área alagada, a emoção de estar perto de gigantes selvagens no seu habitat natural. Olha só o outro. É incrível. Fazer um barulho. Sendo incrível, que momento espetacular pra gente. Os donos da selva que entram a qualquer hora nos acampamentos. Quem vem acompanha a gente pra dar o bom dia. Nas savanas da metade sul do continente africano, a inigualável cor do entardecer. E essa é a cena que a gente tem. A expressão África Mãe da Humanidade refere-se ao fato de que a África é considerada o berço da humanidade, de acordo com evidências científicas como fósseis de ancestrais humanos encontrados no continente. A região onde atualmente está a Etiópia é especialmente significativa por abrigar vestígios importantes da evolução humana. Esses achados arqueológicos e paleontológicos indicam que os primeiros seres humanos evoluíram na África antes de se espalharem pelo resto do mundo. A humanidade teve mesmo origem na África? Esse estudo aqui está complicando a resposta rápida da pergunta, porque levanta uma outra possibilidade, a da nossa origem ser europeia. A evidência é o crânio parcial de um primata encontrado em um sítio arqueológico de quase 9 milhões de anos na Turquia. O fóssil analisado por uma equipe internacional põe em xeque o consenso da África como berço do ser humano moderno. Sugere, em vez disso, que nossos ancestrais começaram a evoluir na Europa, antes de migrar para o continente africano. Uma reviravolta no que sabemos sobre o passado da civilização. Seríamos todos europeus? Sempre que uma descoberta assim vem a público, a gente não pode cair numa armadilha comum, a de logo desacreditar as pesquisas científicas de antes, aquelas que há anos sustentam o nosso conhecimento sobre a pré-história. Mas claro, a ciência evolui, e essa teoria amplamente aceita de que os seres humanos surgiram na África vem sendo questionada nos últimos anos, por diferentes especialistas e publicações. O estudo desta revista especializada, que eu mencionei há pouco, é mais um a fazer isso. Qual o grande questionamento, afinal? O que sabemos sobre as nossas origens, que pode não ser mais suficiente para explicar o surgimento dos humanos de hoje? Parte da história de como tudo começou você com certeza conhece, ou já ouviu falar. O ser humano evoluiu dos macacos na África. É mais ou menos isso mesmo, pelo menos na versão mais difundida pela comunidade científica. Para resumir, a nossa linhagem teria se separado dos chimpanzés há mais ou menos 7 milhões de anos. Em torno de 20 espécies humanas primitivas, que chamamos de hominídeos, surgiram desse desligamento. Muitas foram extintas, a maior parte na verdade. As que restaram acabaram dando origem a nós, Homo sapiens. Isso foi uns 300 mil anos atrás, embora haja divergências sobre uma data específica. O importante para a discussão aqui é ter em mente o seguinte: essa é a principal forma como costumamos enxergar o nosso aparecimento. Viemos da África e migramos para outras partes do mundo. Pronto, é algo que aprendemos desde cedo, na escola inclusive. Tá errado? Não 100%, até porque parece meio natural atribuir ancestralidades à África, o continente mãe de todos os outros, berçário da Terra, onde foram achados os primeiros registros de organismos vivos e os mais antigos fósseis de dinossauro. Fósseis humanos, então, nem se fala, são muitos. Você talvez se lembre da Lucy. Foi a partir de análises dos ossos dela, descobertos na década de 1970 na Etiópia, que a humanidade repensou o próprio passado. Lucy nos ajudou a entender que há 3 milhões de anos, nossos antepassados já caminhavam de forma ereta, mas viviam entre as árvores e o chão.
Tudo para fugir de predadores sem ter que morrer de fome. E onde foi isso? Como eu disse, na África. Viu só? Não tem jeito, esse território imenso e diverso deixou uma marca na imagem que temos de nós mesmos. Por causa de exemplos assim, a ideia da África como início da nossa espécie não sai da cabeça, e nem deveria. A questão é que aos poucos está ficando claro que há mais a ser descoberto a respeito desse assunto. Muito mais. Como vimos no vídeo, existem duas teorias sobre a evolução humana. Uma no continente africano e a outra no continente europeu. A mais aceita é que evoluímos de primatas africanos. É o maior continente do mundo e um dos mais ricos em recursos naturais. Ainda assim, de acordo com a ONU, em valores monetários, é o mais pobre. Cerca de 1/3 das famílias africanas vivem abaixo da linha de pobreza. E 40% da riqueza do continente está na mão de menos de 0,1% da população, mostrando uma acentuada desigualdade. A desproporção é tanta, comparada com outros países, que só a Alemanha, por exemplo, um país 83 vezes menor, gera mais que 1,5 vezes de riqueza que a África inteira todos os anos. E mesmo que o mundo tenha ficado cada vez mais rico, parece que a África ainda continua muito mais pobre do que qualquer outro continente. Mas por que a África é realmente tão pobre? E como os europeus destruíram grande parte da economia africana? Estas são algumas das várias questões que vamos responder ao longo deste vídeo. Grande parte do nosso roteiro foi baseada na obra literária de Nathan Nunn, um renomado professor de economia formado em Harvard. Você vai ficar impressionado com os argumentos e pesquisas feitos por Nathan. Fontes na descrição. Podem existir vários motivos para a África continuar estagnada na pobreza. Não dá para dizer exatamente o que fez isso acontecer, mas um dos principais fatores citados é como a presença europeia ao longo da história pode ter sido determinante para isso. Então, vamos voltar para o século XV. Este era o mapa da África, um continente com diversos reinos e cidades-estado. Em geral, as mais poderosas nações se encontravam na costa do continente. Já no interior, na maioria dos casos, ficavam os povos mais primitivos e alguns reinos mais fracos. Essa desproporção de poder possibilitou às nações mais fortes adentrarem no interior e escravizar os povos mais fracos, e vendê-los nas ricas cidades da costa. Nessa época, existiam 4 principais pontos de comércio para o tráfico de escravos. O maior e o mais conhecido é o comércio transatlântico, onde a partir do século XV os escravos eram enviados da África Ocidental, Centro-Oeste e África Oriental para as colônias europeias e das Américas. Já outros 3 meios são conhecidos como o comércio transariano do Mar Vermelho. Contudo, podemos concluir que, apesar da África ser o continente da origem e da evolução da humanidade, ainda assim é o continente mais pobre e com maiores taxas de fome no mundo. Como vimos no vídeo, um dentre vários motivos por qual o continente não evoluiu como os outros foi a colonização europeia. Porém, é um dos continentes que possui a maior biodiversidade no mundo e que deu início à evolução do ser humano.